Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um princípio ativo bastante utilizado na limpeza de pele. Então já estávamos conversando um pouquinho aí nos stories, né? Então vamos lá, que agora falar um pouquinho mais sobre ela, tá? O tema, né, dessa nossa live é a verdade por trás da trieta. E aí nós vamos começar já falando quem é, né? Quem é a trieta. Então eu quero saber quem está aqui comigo, quem vem comigo nesse bate-papo. Às vezes nós temos alguns assuntos, né, que parecem bem simples, né, e que depois quando nós vamos desenvolvendo, né, conversando, lembrando sobre situações, sobre quando que ele é utilizado, para que serve, como que ele funciona, aí a gente vai vendo que não é tão simples assim, né? Então, para quem não me conhece ainda, para quem, né, vier aqui pela primeira vez, estiver assistindo a live, ou mesmo que venha assistir depois, meu nome é Francine Livramento, eu sou fisioterapeuta, docente, né, na área de estética e dermatofuncional, principalmente na estética facial, tá? Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a trietanolamina, tá? Então esse é o nosso tema, a verdade por trás da trieta. Eu já falei um pouquinho ali dos stories, né, como eu disse, recebi algumas perguntinhas, até fiz uma enquetezinha, quem que usa, quem não usa, o que usam normalmente de emolientes, o que acham, né, qual a opinião sobre a trieta, se ela, né, é mocinha ou vilã aí nesse procedimento da limpeza de pele. Então vamos lá. A trietanolamina, tá, que nós chamamos, né, de trieta, né, de uma forma resumida e carinhosa, né, que faz parte ali do nosso dia a dia, ela é uma substância química, tá, então que é o trietanolamina, tá, e ela é originalmente, né, uma das principais funções dela, um regulador de pH, tá. Então, ela é uma substância alcalina, né? Se lembram quando nós falamos, né, que uma substância é um ácido, ela tem um pH baixo, né, abaixo de 7. A substância neutra tem pH 7 e acima de 7 tem um pH alcalino ou básico, tá? Então, a trietanolamina é um regulador de pH e é uma substância alcalina, tá? Então, ela está presente em vários produtos, tá? Produtos cosméticos do dia a dia, géis, por exemplo, e ela é utilizada então com o objetivo de trazer esse pH, né, o pH da formulação dentro daquilo que eu desejo, tá? Então, por exemplo, para quem trabalha com peelings químicos, né, peelings químicos manipulados, quando eu solicito, né, na farmácia de manipulação, um ácido com uma concentração de 10% e um pH 3,5, por exemplo, tá? Então, digamos que esse seja o meu ácido glicólico. A matéria-prima, né, que é o ácido glicólico, ele vai chegar lá para o farmacêutico com um pH 1. Mas eu fui lá, né, como profissional da estética e solicitei um ácido glicólico pH 3,5. Então, esse pH precisa ser regulado, tá? Então, no momento da manipulação, o farmacêutico utiliza substâncias para regular esse pH. Então, se eu tenho um pH muito baixo e eu quero elevar, eu vou utilizar uma substância mais alcalina, uma substância básica, que vai ser adicionada ali para elevar esse pH, para ficar dentro daquilo que o profissional solicitou, né? Então, esse pH 3,5 que eu dei o exemplo aqui para vocês, tá? Então, inicialmente, né, essa é a função dela. Então, ela é utilizada com esse objetivo em várias substâncias, né, em vários cosméticos, na verdade, em várias formulações, tá? Assim como também existem outras substâncias que são também reguladoras de pH. Dentro da estética, tá? Como que nós utilizamos no nosso dia a dia, que é esse que é o foco aqui da nossa live, tá? Como emoliente, tá? Então, como um princípio ativo cosmético com ação emoliente. Então, como nós já conversamos aqui, né, em outras oportunidades, esse processo de emoliência, ele faz parte da limpeza de pele profissional e ele é aquele utilizado para preparar a pele para as extrações, tá? Então, qual é a importância disso, tá? A importância dessa substância.
promover esse amolecimento pré-extrações é muito importante, tá? Para que eu consiga atingir o meu objetivo principal da limpeza de pele, que é realizar as extrações, remover as lesões, remover os comedões, né? Milion, se tiver. Mas principalmente comedões, tá? Tanto comedões abertos quanto comedões fechados, porque nós sabemos que esse é o tipo de lesão que é mais difícil de ser retirada, tá? Então é aquele tipo de lesão que eu dependo mais dessa emoliência, tá? Então essa substância, trietanolamina, é utilizada dentro da limpeza de pele nesse passo, nesse momento, né, de promover emoliência. E é muito importante, porque se eu não tiver uma boa emoliência, eu vou ter muita dificuldade de realizar essas extrações, ou às vezes até nem vou conseguir. Tenho o risco de ferir a pele do meu paciente, de causar muito desconforto para ele, tá? E às vezes não alcançar o meu objetivo. Então, profissional insatisfeito, paciente insatisfeito, né? Então isso ninguém deseja, tá? Então eu sempre preciso de uma boa emoliência, tá? E aí a gente, né, voltando aqui um pouquinho, quando eu comecei a trabalhar, que isso já tem um tempo, né, nós não utilizávamos essa substância, tá? Então os cosméticos, eles apresentavam principalmente uma substância que é um tensoativo, tá? Que é o lauril éter sulfato de sódio. Ele era utilizado com o objetivo de desincrustação da pele, então para realizar uma técnica chamada de desencruste, tá? Quem está mais tempo na área vai se lembrar, mas não é um procedimento muito utilizado mais. Então essa substância, tá? O lauril, era utilizado para isso e também utilizado em formulações como tensoativo. E por conta desse efeito de saponificação que ele promovia no sebo, ele facilita então a fluidificação desse sebo. Eu sei que o comedão é constituído por sebo, então ele facilita as extrações. Então era a substância que estava disponível, né, no mercado para os profissionais. Além disso, existia uma marca de cosmético, que até foi a marca que eu comecei a trabalhar, que trazia uma loção, que na verdade nós sabemos que é uma solução, né, que é totalmente líquida, que se chamava loção peeling, tá? Por que ela se chamava loção peeling? Porque ela apresentava na sua formulação o ácido salicílico, tá? E o ácido salicílico, nós sabemos que ele é um ativo bastante queratolítico, então ele promove um amolecimento da queratina da superfície. Então, ela era utilizada dentro de protocolos, né, de clareamento, protocolos de refinamento da pele, mas também era utilizada como emoliente, tá? Era uma concentração muito baixinha de ácido salicílico, em torno de 2, 3%, tá? Então, realmente não fazia, né, um efeito peeling muito agressivo de forma nenhuma, não ocorria descamação, né, após a aplicação dela. E era utilizado com uma fonte de calor. Essa era a sugestão, né, do fabricante. Até nós vamos comentar sobre isso, sobre essa associação. E aí, alguns profissionais começaram a questionar essa questão de utilizar ácido e calor, né? Então, assim, eu mesmo trabalhei com ela, utilizei bastante tempo, nunca tive problema, provavelmente porque eu estou utilizando uma concentração bem baixa de ácido e porque esse calor é um calor muito superficial, né? E ele não chega a atingir né, diretamente a pele, porque eu vou proteger toda essa superfície, né, com algodões, com gaze, que vão estar umedecidos nessa solução, né? Então não era assim, quando eu penso, né, inicialmente em associar calor com ácido, realmente, né, uma combinação que não combina, tá? Mas por conta dessas características, né, de um calor muito leve, superficial, a pele está protegida e uma concentração muito baixa de ácido, provavelmente por isso não acontecia, né, nenhum tipo de intercorrência. Só que aí depois, um outro fabricante veio, né, um dos primeiros no mercado, a formular, né, um cosmético, uma solução, né, então líquido, profissional, com a trietanolamina. E quando eu comecei a utilizar, eu observei que ela promovia uma emoliência muito mais eficaz, né? Então facilitava muito mais a remoção desses comedões. E quando eu tenho as extrações facilitadas por um bom emoliente, eu consigo extrair mais rápido. Eu consigo, então, dentro daquele tempo, né, de duração da emoliência, eu consigo remover mais lesões, mais comedões, menos desconforto para o meu paciente e com menos risco de ferir a pele, né? Então, assim, realmente você pensa, poxa, é um cosmético
que tem, né, uma eficácia que realmente é interessante, tá? E aí, por conta disso, dessa eficácia, alguns outros fabricantes, né, começaram a produzir, e os próprios vendedores, e na orientação do fabricante, né, eles já diziam para os profissionais que dispensava o uso do calor, tá? Porque essa prática, né, de associar o emoliente, a solução emoliente, com uma fonte externa de calor, nós utilizamos há muito tempo e ela é realmente eficaz, tá? Normalmente ele é utilizado com o vaporizador, com ozônio, ou com uma máscara térmica, tá? A máscara térmica a gente já pode, né, considerar, não vou dizer em desuso, alguns profissionais ainda utilizam, mas bem menos, né, do que o vaporizador. Então ela pode ser associada, tá? Isso foi até uma perguntinha que fizeram aqui para mim hoje lá nos stories. Posso associar com o calor, tá? O mais utilizado é com o vaporizador, com ozônio, mas por conta dessa eficácia, né, e eu acredito também, assim, por uma questão de facilitar as vendas, né, porque às vezes se você disser para o profissional que aquele cosmético só funciona com um determinado recurso de eletroterapia, muitas vezes ele pode não comprar, né, porque, eu não tenho esse equipamento, eu não tenho condição de investir nesse equipamento agora, não é um equipamento assim tão barato, né, mas o fato de você, né, informar para o seu cliente, que é o profissional, que ele não precisa do calor, isso facilita as vendas, né, com certeza, tá? Só que aí o que a gente, né, o que eu observei na minha prática clínica? Depende da pele, tá? Então nós vamos conversar aqui um pouquinho mais sobre mecanismo de ação dela, tá? E aí algumas intercorrências, né, que podem acontecer, e aí vai ficar, né, mais fácil. Eu vou explicar isso também para vocês, por que depende das características da pele, né, essa questão de associar ou não com o calor, tá? Então, voltando lá na questão né, de ser um regulador de pH, uma substância alcalina com pH alto, tá? Qual é esse pH? Em torno de 10,6, tá? Então, olha só, vocês se lembram que a pele, né, a nossa superfície da pele apresenta um pH levemente ácido, tá? Qual que é o objetivo disso? Inibir a proliferação de micro-organismos patógenos, né? Micro-organismos que poderiam causar algum tipo de doença. Então, na superfície ela é levemente ácida, em torno de 5,5, vamos dizer assim, às vezes, né, tem uma variação aí de acordo com as literaturas, os autores, mas em torno de 5,5, tá? Então se lembram que abaixo de 7 já é ácido, tá? Então é um pH levemente ácido na superfície. De acordo com o que eu vou aprofundando na pele, esse pH vai se tornando mais alcalino, tá? Então, se eu penso em um pH de quase 11, né, eu estou quase dobrando o pH na superfície da pele, quando eu aplico essa substância. Então, aqui eu tenho, né, um dos aspectos do mecanismo de ação dela. Por que ela é tão interessante? Por que ela causa, né, promove essa boa emoliência, tá? Ela tem essa questão também de atuar como um tensoativo, tá? Como eu falei lá para vocês, né? Que é o lauril éter sulfato de sódio, que saponifica, né? Então ele transforma, né, em sabão, fluidifica o sebo, isso facilita, né, a remoção. Mas ela também, por conta desse pH mais alto, de promover esse aumento brusco e um grande aumento do pH, ele amolece momentaneamente a queratina. Tá? Então, esses dois fatores, né, somados, que são os responsáveis por essa emoliência tão eficaz, tá? Lembrando também que eu preciso um tempo de ação na pele e que essa emoliência tem um tempo de duração, tá? Depois de um certo tempo, eu vou perdendo essa emoliência, tá? Então, é por conta disso que eu preciso respeitar certinho quanto tempo ele vai ficar na pele, tá? E por quanto tempo essa emoliência vai durar, porque é aí que eu vou me basear no tempo das extrações, tá? A partir do momento que esse emoliente, né, essa trietanolamina, não está mais atuando, né, na superfície, continuar realizando extrações sem emoliência aumenta muito o risco de ferir essa pele. Tá? E é aquilo que nós já falamos aqui em outras oportunidades, que não pode acontecer, não posso de forma nenhuma remover, né, pele, tá, na superfície. Ao final da limpeza de pele,
eu preciso estar com, né, a minha superfície íntegra. Né? O que é normal? Um pouco de eritema, que é a vermelhidão, um pouco de edema, tá? Que é um leve inchaço, dependendo de cada pele. Nada além disso, tá? Então, esse é o mecanismo de ação dela. Então, ela já tem esses dois mecanismos, sendo que esse do pH, né, que é o grande diferencial, e aí quando eu associo com a fonte de calor, eu aumento mais ainda, né, essa resposta e essa eficácia, porque eu estou utilizando dois recursos, né, que favorecem a emoliência, tá? Então, essa questão de utilizar ou não o calor, tá? Então, quando o fabricante, né, ou o vendedor diz, olha, você não precisa do equipamento, você não precisa do calor, tá? Ele está dizendo a verdade? Em parte sim, tá? Porque na verdade depende. Então, por exemplo, qual é o tipo de pele que às vezes as pessoas têm mais receio, tá? O que eu observo nas minhas aulas, né, das minhas alunas? Gente, deixa eu mexer um pouquinho nesse ar-condicionado, muito frio. Então, o que eu observo nas minhas aulas? A maior preocupação dos alunos, quando elas se deparam, né, os alunos, eles se deparam com uma pele acneica, tá? Então, eu vejo que é um dos medos, assim, principais, né? Como que eu vou trabalhar essa pele? Por que o medo? Porque você olha e a pele tem um processo inflamatório, né? Então, é um aspecto realmente que você pensa, poxa, esse processo inflamatório, esse paciente deve estar com dor, né? Deve estar muito incomodado, tem pápulas, tem pústulas, tem nódulos, além dos comedões, né? Então, isso causa realmente, né, uma preocupação. Como que eu vou realizar esse procedimento, tá? E aí existe uma outra dúvida, né? Se eu posso utilizar a trietanolamina nessa pele, essa pele com processo inflamatório, com essas lesões inflamatórias, né, que eu comentei, eu digo para vocês que posso, tá? Não tem problema, é só uma questão também de respeitar o tempo, eu já vou comentar, né? Mas é essa pele que as pessoas têm mais receio às vezes de trabalhar, que ela é mais fácil de promover as extrações, costuma, né, ser peles mais fáceis. Por quê? Inicialmente são peles oleosas, tá? Então às vezes peles seborreicas, então é aquela pele que tem um fluxo intenso de oleosidade, por isso ela tem o poro dilatado, tá? Então os ósseos dilatados. E isso facilita a remoção dos comedões, tá? Mesmo que sejam comedões fechados, né, tamponados, nós sabemos que apresenta aquela hiperqueratinização, né, na superfície, mesmo assim eu tenho uma facilidade, tá? Porque são comedões maiores, mais volumosos e os ósseos já mais abertos, tá? Então é o que eu falo assim, depois que você coloca o emoliente, você retira, eles já estão assim aflorando, né? Eles já estão pedindo assim, me tirem daqui, tá? Então, não tenho dificuldade, né? As compressões não precisam ser muito fortes, né? Eu faço compressões mais leves, eu já consigo retirar. E aí, essa pele vai apresentar também pápulas e nódulos, que são lesões sólidas, tá? Que normalmente eu não vou extrair na limpeza de pele, a forma de tratar é outra, tá? E tem também as pústulas, né? Pústula tem um conteúdo líquido, então a técnica também que é utilizada é fácil e não depende de emoliência, tá? Então os comedões realmente é aqueles que eu mais dependo. E aí, onde que eu tenho mais dificuldade? Eu digo para você, né, também por experiência clínica, aquele paciente que tem a pele mista, que tem poucos comedões, às vezes não tem muitos, mas são comedões mais difíceis porque o poro é mais fechado. Então, ele tem uma pele mista, essa região onde os comedões se concentram é uma região que tem um pouco mais de oleosidade, tá? Também tem uma concentração maior de glândulas sebáceas, mas esse poro não chega a ser dilatado como de uma pele oleosa e seborreica, tá? Esses comedões não chegam a ser volumosos, então eles são pequenos, o poro normalmente é fechado, eles são mais ressecados. Como não tem muito, a pessoa demora mais tempo para fazer a limpeza de pele, então eles estão ali há mais tempo, já mais tempo expostos, né? Então eles vão ficando ressecados, endurecidos. Então, essa pele, sim, que me dá mais trabalho. E eu falo que é essa que deveria dar mais medo. Por quê? Porque se eu não conseguir retirar, ou se eu ferir a pele do meu paciente, é aí que eu vou ter um problema, né? Então, eu digo que a questão da fonte de calor. Se eu tiver, então, essa pele, né, acneica, uma pele seborreica,
Eu vou ter uma boa emoliência utilizando somente o cosmético? Sim, tá? Até porque processo inflamatório e calor não combinam. Então, dependendo do estágio desse quadro de acne, eu nem vou utilizar calor realmente, eu devo utilizar só o cosmético, tá? Posso utilizar outras estratégias, mas somente com o cosmético, tá? Mas já nessa pele mista, né, esse outro exemplo que eu dei aqui para vocês, se eu utilizar somente o cosmético, eu posso ter bastante dificuldade, tá? Então, nessa pele que é interessante abrir mão, né, de todo o arsenal que eu tiver de recursos que favorecem a emoliência. Então, eu já começo a pensar nela lá na minha higienização, na esfoliação, eu já estou fazendo tudo com o foco, né, o meu direcionamento para as extrações, para a emoliência, tá? E aí eu vou utilizar o cosmético com calor. Então, por isso que eu digo assim, não dá pra gente dizer que ela sempre vai ser eficaz com calor ou sem calor, tá? Na verdade, como o vendedor diz, né, sem o calor. Então, tem casos que eu vou precisar, tem casos que não, tá? De qualquer forma, ela promove uma boa emoliência, tá? Com relação às formas de apresentação, como que nós encontramos, né, no mercado esse cosmético, essa trietanolamina? Nós encontramos em solução, tá? Então, quando eu falo solução, e o mercado cosmético utiliza muito o termo loção, tá? Que nem é tão adequado, mas quando eu encontro essas duas terminologias, ela é líquida, tá? Então, a maioria das vezes nós encontramos como solução, então o veículo é líquido, tá? E aí eu tenho uma aplicação utilizando compressas, né, na superfície da pele. Mas eu encontro também, dependendo do fabricante, tem fabricantes que têm mais de uma forma de apresentação, eu tenho o gel creme e o creme, tá? Então são veículos, né, diferentes para o mesmo princípio ativo, ou seja, formas de apresentação diferente desse cosmético, tá? Então nós podemos até em algumas peles mais difíceis associar mais de um cosmético com o mesmo ativo, com veículos diferentes, né? Para isso nós temos algumas estratégias para utilizar mais de um e favorecer essa emoliência, tá? Então seria, né, essa associação com a fonte de calor, que nós já comentamos, e essa associação de formas de apresentação diferente de um mesmo ativo dentro de um mesmo procedimento de emoliência, tá? Então isso também pode ser feito. Com relação à eficácia e o tempo, né, pessoal? Para quem já está, eu sempre digo isso, para quem está pela primeira vez, podem perguntar, tá? Falo assim, a professora, o perfil, né, do professor que explica muito e fala muito, mas assim, aqui vocês podem colocar aqui a perguntinha que eu concluo o meu raciocínio aqui do momento e respondo para vocês, tá? Então fiquem à vontade para perguntar. Então esse tempo, né, de ação para que ela seja realmente eficaz, tá? A orientação do fabricante normalmente é em torno de 15 minutos, tá? O que eu observo? Às vezes eu deixo um pouco menos, tá? Dependendo da necessidade dessa pele. Às vezes eu preciso deixar um pouco mais, tá? Mas normalmente não é interessante passar de 20 minutos, tá? Então, assim, os pouquíssimos casos, tá? Que eu tive de intercorrência com a trieta, que é aí que vai, né? Vamos chegar aqui na parte de por que alguns consideram, né, uma vilã, um dos motivos, tá? Até agora eu só falei da parte boa dela, né? Então, eu tive pouquíssimos casos de intercorrência, tá? E eu digo pra vocês assim que essa questão da docência, né, a gente acaba que além da nossa prática, né, no consultório, na clínica que você atende, realiza os procedimentos, às vezes cada instituição que você vai dar aula tem um cosmético diferente, de um fabricante diferente. Eu também atuei bastante como técnica nas próprias marcas, né, de cosméticos, então trabalhei muito tempo na Adicos, trabalhei no Spa da Pele, trabalhei com cursos na Vitaderm, né, então várias marcas, e aí você vai, né, utilizando um e outro e você vai, né, testando ali essas formulações, esses veículos, né, essas formas de aplicação e também a concentração desse produto, tá? Então, eu tive uma vez uma situação com um paciente que ficou mais do que os 20 minutos, tá?
e em que momento que aconteceu isso, né? Em um estágio, né? Em uma instituição de ensino superior, que eu dava aula, e aí aquela questão, né, de esperar o colega terminar de utilizar o vapor, não tem um vapor por aluno, claro, né? Então acabou que ficou mais tempo, tá? Então a gente, né, já sabe que realmente faz sentido aquela orientação do fabricante de 15 minutos. E eu observei que se passasse dos 20 minutos, a tendência era apresentar algum tipo de irritação, algum tipo de incômodo, tá, para o paciente. Já vou comentar quais. E uma outra situação, uma marca, né, de uma trieta solução de um determinado fabricante, que ela apresentava uma concentração muito alta, tá? Então era, né, uma trieta concentrada, né, potencializada, e que também observei vários casos, né, acompanhei vários casos de sensibilização, tá? Irritação, alguns profissionais, né, chamam de reação alérgica, tá? Então, na verdade, o que acontece? A trieta, ela é considerada uma substância tóxica, mas não em todos os sentidos, em todas as formas de administração, né? Então, ela não é utilizada para uso oral, né? Então, não é utilizada para tomar, mas em uma possível situação, aí ela vai ser realmente muito tóxica, tá? Ela é utilizada, então, de forma tópica, né, nesses cosméticos para regular pH e tudo mais, tá? E ela existe uma chance, tá? Um risco, isso, né? O próprio como que eu vou, existem fichas, né, técnicas dos cosméticos que dizem quais a categoria de risco ele se encaixa, que tipo de veículo que ele normalmente é utilizado, né? Tem todas as informações técnicas. Então existe essa possibilidade de irritação na pele e nos olhos, tá? O que eu observei nessa minha prática? O que era essa irritação? O paciente inicialmente se queixando de prurido, que é o quê? Uma coceira, tá? Uma coceirinha, uma vontade de coçar, tá? Uma coceirinha leve. E que algumas vezes a gente observava a pele, né? Às vezes a pele vai estar coberta, né, com os algodões que estão umedecidos com ela, então eu não consigo visualizar. Então eu preciso ir lá naquela região, descobrir, olhar, e muitas vezes a pele estava íntegra, sem nenhum tipo de alteração, tá? Sem eritema, sem nada. Então tá coçando muito? Não, não está. Então vamos deixar o tempo, tá? Outras situações do paciente, né, fazer referência ou de coceira ou às vezes de calor na região, e quando a gente observava, a pele estava se apresentando avermelhada. Em alguns casos, avermelhada e granulosa, que nós chamamos, tá? Com pequenas pápulas elevadas, tá? Então, isso seria, né, uma sensibilização a esse componente, tá? E aí nós temos uma conduta também para realizar, tá? Então, isso foram pouquíssimos casos nessas duas situações bem pontuais que eu comentei com vocês, né? Uma concentração muito alta e um tempo maior do que aquele indicado. E uma outra questão, uma região específica da face, tá? Então, quando eu digo, né, que eu vou testar um cosmético, né? Então, eu falo, eu não sei se meu paciente tem alergia, eu quero testar esse cosmético antes. Nós temos duas regiões que nós normalmente indicamos, né, que esse cosmético seja aplicado para observar se vai apresentar alguma reação, alguma sensibilização, tá? Quais são essas regiões? Aqui, tá? Então, região aqui, né, do ramo da mandíbula, submandibular, tá? Bilateralmente. E nesta região aqui interna do antebraço, tá? Então, o que eu observei também? Quando as pacientes referiam isso, né, quando referiram, né, nessas situações, essa leve sensação de prurido, e observava se estava só com eritema, ou às vezes eritema e as pápulas elevadas, não eram pápulas inflamatórias, né? Se concentravam mais nessa região, tá? Então, aqui nessa região submandibular, ou seja, é uma região mais sensível, por isso que nós testamos aqui, porque se não tiver reação aqui, muito dificilmente vai apresentar nas outras regiões que são mais resistentes, né? Mais tolerantes. Então, aqui nessa região submandibular e pegando um pouquinho também aqui no mandibular mesmo, tá? Então, uma outra coisa, né, que a gente, né, já adota e já coloca dentro, né, da nossa conduta. Não posso ultrapassar o tempo, tá? De 15, no máximo 20 minutos.
e já vou poupar essa região, tá? Então, quando eu aplicar, seja um gel, um creme ou solução em compressas, eu não vou colocar nessas regiões, tá? Ah, mas se eu tiver comedões nessas regiões, aí eu preciso deixar menos tempo, né? E vou conversando com o paciente, tá? E acompanhando. Então, eu digo assim, da minha experiência, né, que foram pouquíssimas situações, e a partir do momento que eu observei esses aspectos, eu comecei a alterar aí essa conduta nesse sentido e nunca mais tive problema, tá? Mesmo associando, né, duas formas de apresentação do cosmético e a fonte de calor, tá? Então, não tive problema, tá? Mas, vamos pensar aqui, já vamos, né, trazer aqui, se eu tivesse, nas situações onde aconteceu esse problema, essa situação, qual que é a minha conduta, né? O que vocês acham? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, vamos ver se alguém conversa comigo, vocês estão muito quietinhos. Eu vou remover, tá? Todo esse produto, seja em compressas ou se ele estiver, né, em gel, em creme, lavando com água corrente, tá? Então, lá 5 minutinhos, lavando, até tirar totalmente com água corrente, tá? E uma outra coisa que eu posso fazer é utilizar um cosmético calmante, tá? Alguma coisa nesse sentido. Mas o que eu acho, assim, mais interessante? Porque às vezes esse cosmético, mesmo sendo calmante, ele pode ter alguma substância que a pessoa também tenha, né, seja sensível a ela, né? Então eu lembro até bem de um caso de uma paciente de peeling, né? Uma paciente modelo em um curso, ela fez o peeling, tudo tranquilinho. Quando nós colocamos a máscara calmante, ela apresentou uma sensibilização da máscara e não do ácido, né? Alguma substância da máscara. Então, às vezes o mais interessante é soro fisiológico gelado, tá? Dificilmente a pessoa, né, vai ter alergia, uma chance muito menor, né? Então, compressinha de soro fisiológico gelado, uma aguinha termal, tá? E ali naquela região que sensibilizou, nós não vamos, né, proceder à sequência ali, né, dessa limpeza de pele. Mas em outras regiões também que tiver ok, né, dentro daquele limite do conseguir extrair sem machucar, eu posso conduzir, tá? E aí, então, essa seria, né, esse seria uma das situações, né, que às vezes as pessoas têm bastante receio dela, né, de, a trieta irrita a pele, a trieta eu não posso utilizar em peles sensíveis, né, eu até recebi uma outra perguntinha aqui hoje, e aí fiquei de responder aqui, né, com relação à utilização para gestante e rosácea, tá? Então, rosácea, principalmente, que nós, né, sempre tratamos como uma pele mais reativa, porque é uma pele também que pode estar passando por um processo inflamatório, como é uma disfunção, né, de pele que tem fases de remissão e exacerbação. Então, quando ela está em fase de remissão, tá tudo ok, né? Mas quando ela está em fase de exacerbação, ela vai se apresentar avermelhada, mais sensível, mais reativa. Dependendo do estágio, pode apresentar lesões inflamatórias, né? Então, eu preciso, né, ter um pouco mais de cuidado, tá? Diferente do quadro de acne, que eu posso utilizar sobre as lesões, o quadro de rosácea eu tenho que ter, né, um pouco mais de critério, um pouco mais de cuidado, e na minha orientação é evitar, tá? Pelo menos nas áreas que estão apresentando o processo, né? Porque muitas vezes não é em toda a face. E às vezes se a pessoa busca pela limpeza de pele por conta de algumas lesões que estão incomodando, né, principalmente os comedões, e às vezes aquela não é a área acometida, né? Eu posso até utilizar alguma estratégia para promover uma emoliência só naquela área que ela está incomodada e fazer ali, né? Então a gente tem que ter uma criatividade ali também e ter conhecimento para saber o que eu não vou prejudicar o meu paciente. Então tem situações que realmente eu preciso dizer, olha, não podemos fazer agora nesse momento. Então a gente tem que avaliar na hora, ver o que realmente, o que eu posso fazer realmente para beneficiar meu paciente, sempre esse é o objetivo, né? Com relação à gestante, né, comentam muito também sobre a gestante. Com relação à gestante, não existe uma contraindicação absoluta, tá?
Porque não existe ainda uma comprovação de que ela pode realmente causar algum tipo de dano, tá? Pelo menos nas minhas últimas pesquisas, né? Nada assim que seja realmente comprovado, como por exemplo alguns ácidos que nós não podemos utilizar, né? Algumas substâncias que é comprovado que causam efeitos teratogênicos, que nós chamamos, né? Que podem causar má formação fetal. Então não tem, tá? Mas o que nós observamos? Muitas vezes a pele da gestante vai estar mais reativa nesse período, tá? Até por uma questão emocional. Nós sabemos que a pele responde muito a processos emocionais, né? E nós sabemos que por conta de toda uma revolução, né, hormonal na gestante, ela também, muitas vezes fica com o emocional, né, um pouco abalado. E como não se sabe, né? Então a gente deve ser evitado, tá? Então uma precaução. E aí muitos profissionais optam, né, por uma questão de segurança em não utilizar, tá? Eu mesmo acho interessante não utilizar. Mas não é aquela questão de, por exemplo, você utilizou e a paciente não sabia que estava grávida, na semana seguinte ela descobre que já estava lá de 2, 3 meses. Meu Deus, vou entrar em pânico, eu usei trieta na mulher e agora. Não é nada assim, tá? Nada para entrar em pânico, nada para ficar preocupado assim. Mas, na minha opinião, é interessante evitar, tá? Evitar o uso, não que seja uma contraindicação absoluta, tá? Então já tinham me perguntado isso, né? Com relação à rosácea, com relação à gestante, com relação à acne. Perguntaram também com relação ao vapor, associação com o vapor, né? Já falamos. E aí, por conta disso, né? Principalmente, né, o que eu observo nesses meus anos de uso, né, da trieta, de acompanhar, né, várias ex-alunas, né, cursos, alunas de pós-graduação, dos treinamentos nessas várias marcas de cosméticos, né, que eu prestei consultoria e trabalhei, que são essas duas situações. A questão da sensibilização, tá, e a questão da gestante. Em 2012, tá, aconteceu um movimento na Espanha contra a trietanolamina, tá? Então, que era uma substância cancerígena, uma substância que é tóxica, tá? E ela foi, né, as marcas de cosméticos foram obrigadas a se readequarem e retirarem, tá? Então, quando ela é utilizada como regulador de pH, né, em vários cosméticos, como eu comentei com vocês, existem realmente outras opções, tá? Para ser utilizado. Provavelmente às vezes matéria-primas mais caras, por isso acaba não sendo usado, né? Mas existem outras opções. Já com relação à emoliência, nós temos outras opções, eu vou comentar aqui com vocês, tá? Mas elas não são tão eficazes, tá? É claro que nós não vamos utilizar, né, uma substância que eu tenho ali uma comprovação realmente de que traz um dano muito grande, tá? O que foi observado a partir disso? A questão da concentração e a questão da frequência do uso, tá? Então, nós observamos que ela pode ser utilizada, normalmente ela é utilizada nos cosméticos, com as concentrações entre 5% e 30%. E para os nossos emolientes, tá, o que nós observamos que o mercado, né, traz para a gente, entre 5% e 10%. Tá? Então, esse é o máximo que eu vou utilizar com uma segurança, é o 10%. Tá? E aí, o que eu observo? A questão da frequência. Tá? Então, ela é irritante, tá? Nessas concentrações, pode ser irritante até o 10% para algumas peles, né? Então, irritante quando em contato com a pele e com os olhos. O paciente que faz, tá, uma limpeza de pele com menor intervalo, ele vai fazer a cada 20 dias aproximadamente, que é a pele acneica, tá? Outros tipos de pele a cada 30 dias, a cada 40, 50, 60 dias, tá? O profissional que está utilizando, ele trabalha o tempo todo com luvas, porque aí eu, né, vou dizer, poxa, mas o profissional ele vai fazer ali 5, 6 no dia ou na semana, ele vai ter muito mais contato do que o profissional, mas o tempo todo com luvas, tá? Nós trabalhamos também com máscara, tá? Apesar de que também essa questão da inalação, tá, dela seria em altas concentrações, não é dentro dessa concentração que a gente trabalha, tá? Então a gente acaba que tem aí uma margem de segurança por conta da concentração que nós utilizamos, por conta do tempo que ela permanece na pele, por conta da frequência que eu vou utilizar com esse meu paciente.
né? Porque nós não utilizamos em todas as sessões, nós fazemos, né, limpeza de pele. A limpeza de pele é realizada com intervalos maiores, tá? Em outros procedimentos nós não utilizamos. Ah, mas aí se ela estiver presente também em outros cosméticos que eu utilizo, aí é interessante que você esteja observando, que esteja acompanhando, tá? Olha só, por exemplo, eu separei aqui dois cosméticos, tá? Duas opções aqui, tá? Que eu tenho aqui comigo. Uma opção com trietanolamina e outra sem, tá? E aí quando eu pego o produto e muitas vezes eu olho na frente, né, no rótulo, eu vejo lá que o fabricante já me traz ali os princípios ativos, aqueles que são os principais, tá? Mas é ali que o profissional deve olhar, né? Quem já foi minha aluna sabe, né? É ali que eu, olha, vou olhar ali na frente. Ah, tá dizendo que é emoliente, ok. Ou, tá dizendo que é emoliente, tem trietanolamina e camomila, ok. Não, nós vamos olhar na composição, no rótulo da parte de trás do cosmético. E eu vou olhar tudo que ele tem, não somente os princípios ativos, tá? Mas também, né, conservantes, antioxidantes, outros componentes, tá? Então, composição é uma coisa, é tudo que está ali dentro do cosmético, tá? Princípios ativos são aqueles que trazem os efeitos, né, que eu desejo na pele, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um cosmético que é uma solução, tá? Então, da Adix, né? Acredito que todo mundo conhece, tá? Então, o cosmético que é uma solução, então, ele é líquido com trietanolamina, tá? Mas eu tenho aqui, tá na composição, não está aqui na frente, aqui na frente não tá escrito nada, só tá escrito reduz o desconforto na extração, tá? É verdade isso? É, porque ele, né, amolece, né, promove essa emoliência. Aqui na composição eu vejo que, além da trietanolamina, eu tenho a lantoína, tá? Isso foi uma outra coisa que nós começamos a observar nos cosméticos, tá? Com a trieta. A associação com princípios ativos calmantes, princípios ativos descongestionantes, anti-irritantes, que é o caso da lantoína. Então, se ela tem esse risco, né, de causar alguma irritação, alguma sensibilização, se eu já associo com o anti-irritante, com o hidratante, com um dermoprotetor, com um calmante, eu já vou minimizar mais ainda o risco, tá? Então, essa aqui, nessa solução da Adicus, ela, além da trieta, tem a lantoína, que é anti-irritante, tem extrato de aloe vera, que é a babosa, que nós sabemos que é um calmante, anti-inflamatório, hidratante também. E o que mais? Tem mais alguma coisa que eu tinha visto, né? Não, são esses dois, tá? Esses dois ativos, né? Calmante, descongestionante, anti-inflamatório e a trieta, que é o emoliente, tá? E aí eu tenho aqui uma outra opção para aquela minha pele mais sensível, para aquela minha gestante, que eu posso, né, optar por trabalhar sem a trieta, tá? E aí existem algumas substâncias que nós observamos que podem vir associadas com ela, com a trieta, dentro da mesma formulação, e às vezes marcas de cosméticos que optam por trabalhar com emolientes livre de trieta, tá? Sem a trieta, só tem esses outros ativos, tá? Então, esse outro aqui já é uma formulação em creme, tá? Então, ele tem um veículo creme, que é um emoliente e hidratante, tá? Sem trietanolamina, tá? Então, olha só o que ele tem: jojoba, girassol e vitamina E, tá? Então, a jojoba e o girassol que vão promover tanto a hidratação quanto a emoliência, e a vitamina E é um antioxidante, tá? Então, ele provavelmente, tá, não faça uma emoliência tão grande, né? Não amoleça tanto essa superfície quanto o emoliente com trieta, mas tudo é uma questão de opção, tudo é uma questão de custo-benefício, né? Então, tem situações que mesmo assim, mesmo não sendo uma emoliência, né, tão perfeita quanto a trieta, mas para mim ali naquele momento é mais interessante, tá? Então, é legal que você tenha as duas opções, ou às vezes, se você optar, né, por trabalhar sem a trieta, são poucas as marcas, tá? Eu digo que são poucas as marcas, a maioria, tá? Eu até fiz uma pesquisa hoje, tá? Para não ficar, né, desatualizado, porque a gente às vezes acostuma trabalhar mais com uma ou outra marca somente, mas eu olhei assim, a maioria, quer ver, eu acho assim que em torno de umas 10 marcas que eu pesquisei, 2 tem cosméticos sem trieta, tá? Tem emoliente sem trieta, as outras todas têm emoliente com trieta, algumas trazendo 8% de concentração, outras 10% de concentração, tá? Mas uma coisa que é
assim, foi unânime em todas essas marcas, né, que eu pesquisei, essa questão da associação com esses outros ativos, calmantes e anti-irritantes, tá? Então, eu observei com alantoína, camomila, calêndula, arnica, aloe vera mesmo, tá? Outros emolientes, como por exemplo, extrato de alface, óleos, né? Então, óleo de macadâmia, óleo de girassol, óleo de semente de uva, óleo de abacate, tá? Então, ele tem esse objetivo, né? De hidratar, porque nós sabemos também que uma pele desidratada, elas tendem a apresentar mais sensibilidade, mais reatividade. Então, eu tenho o ativo que é calmante, né, descongestionante, anti-inflamatório, o ativo que é hidratante, né, que protege mais essa pele, e mesmo assim tenho a trieta para promover a emoliência, tá? Assim como tem aqueles, né, que vão optar por formulações, né, como essa última que eu mostrei aqui para vocês, que é da Cardô Cosméticos, tá? Que é uma marca do Espírito Santo também, né, assim como a Adicos, que optou por trabalhar com emoliente sem trieta, tá? E que aí também eu tenho, né, associações, né, da fonte de calor, posso associar uma massagem, tá? Para favorecer o efeito desse emoliente, tá? Com relação a contraindicações, né? Foi isso que eu comentei. Na verdade, a contraindicação é quando o paciente tem uma alergia comprovada a algum dos componentes dessa fórmula. Não é nem só na trieta que eu devo pensar, mas como eu tenho associações, né? Qualquer componente dessa fórmula. E os outros, né? Eu devo ter um cuidado a mais, né? Avaliar, podem ser contraindicações relativas, ou às vezes somente uma precaução, devo evitar, tá? Que era outra coisa? Vamos ver se eu não esqueci de nada. As perguntinhas, quem quiser perguntar aqui, fica à vontade. Eu anotei uma coisa aqui que eu achei, né, interessante também, que de todas essas marcas que eu pesquisei, na verdade, assim, não tem relação com a emoliência, né? Mas é o emoliente com trieta, e que tem um outro componente com o objetivo de minimizar o desconforto do paciente, tá? Que é da marca Hidramais, tá? Não sei se vocês conhecem, mas a Hidramais até pouco tempo só tinha alguns cremes de massagem mais básicos, né? Mas hoje, aqui em Salvador, na pós que eu coordeno, nós temos parceria com uma loja que revende, e eu já utilizei, inclusive, em aula, o emoliente que tem trieta, tem outros componentes também, calmantes, e tem anestésico, tá? Na fórmula. Isso até é uma situação que já me perguntaram, né? Poxa, professora, tem pessoas que têm muito desconforto na limpeza de pele. Isso vai da sensibilidade do paciente, mas vai muito da técnica também, né? De como você está realizando, como que você está preparando essa pele, tá? Mas já me perguntaram, eu não posso usar um anestésico para limpeza de pele, né? E eu sempre achei, poxa, a gente incluir esse anestésico, isso na questão do tempo, né? Na questão ali da logística, né? Do meu procedimento, da minha agenda, isso fica um pouco complicado, tá? Mas é uma opção legal para essas peles mais sensíveis, né? E já está no cosmético, já está ali naquele momento que você deixa com a emoliência, logo em seguida você vem com as extrações, tá? O outro ponto que é importante, que é interessante, depois que você concluir essas extrações, tá? Que você utilize uma solução tônica, tá? Com o objetivo de normalizar esse pH. Normalmente um tônico adstringente ou um tônico antisséptico, tá? Para que eu traga novamente esse pH para o mais próximo do fisiológico, porque se lembram, né, que ela eleva muito, tá? E aí um outro ponto que eu lembrei é aquela questão do tempo. Quanto tempo depois que eu deixo ali agindo, ela tem uma validade, ainda tem um efeito, né, emoliente, até quanto tempo? O que eu observo da minha prática clínica é em torno de 25, 30 minutos no máximo, tá? Eu tenho estratégias que eu posso utilizar para prolongar esse efeito, né? Então, não deixar as compressas ressecarem, né? Algumas coisas que eu vou fazendo ali enquanto estou promovendo essas extrações para prolongar ao máximo esse efeito
efeito do emoliente. Mas mesmo assim, tá? É em torno disso de 25, 30 minutos, tá? Então, quando eu vejo, às vezes, né, alguns profissionais comentam, eu fico 40 minutos, eu fico 1 hora fazendo extrações, eu confesso que me dá uma certa preocupação, porque aí já perdeu a emoliência com certeza, né? Muitas vezes essa pele tá demasiada, e aí você ficar fazendo compressões, seja com algum instrumento ou mesmo manual sobre essa pele, aumenta muito a chance de um ferimento. E por que eu não quero nunca o ferimento? Pela chance de uma hipercromia pós-inflamatória, né? Dependendo do fototipo, né? Um fototipo mais alto até uma hipocromia. Então, uma mancha mais escura ou mais clara na pele que, né, ninguém que vai fazer uma limpeza de pele deseja, né, no final, apresentar esse tipo de lesão, tá? Nem o profissional, muito menos, né, o paciente, tá? Então, eu acredito que era mais ou menos isso. Acho que eu não esqueci de nada, que eu, né, coloco aqui algumas anotações para não deixar de falar nada que eu considero interessante, né, dentro do assunto aqui para vocês. Mas vocês podem também contar as experiências de vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa assim mais específica, né? Uma situação de um paciente, se pode utilizar ou não, quanto tempo, o que poderia utilizar, tá bom? Podem perguntar. Eu deixo perguntar. Acho que aqui foi isso mesmo. Eu vi também com óleo de gergelim, tá? Na formulação. Então, os óleos, eles, além de promover né, essa emoliência, eles amaciam, né, a superfície da pele, também eles fazem uma hidratação, né, por oclusão. Os extratos vegetais, normalmente camomila, calêndula, arnica, sálvia, algas, né, algas marinhas também, porque tem propriedade hidratante, tá? Então, quando a gente para, né, para falar primeiro momento, né, eu falei, eu vou fazer uma live sobre a trieta, e aí eu vou falar o quê? Bom, a trieta é um emoliente para as extrações e acabou, né? E depois quando você para desenvolver, fala, não, eu vou fazer aqui um roteirinho, né? O que mais que eu posso falar sobre ela? E aí a gente vê que tem muita coisa para ser dita, né? Então, assim, pra gente finalizar, né, se ela seria, né, a vilã ou, né, a mocinha dentro aí desse nosso procedimento, tá? Então eu considero, né, apesar destas situações, né, que nós sabemos que pode acontecer irritações, né, que eu preciso ter um cuidado, né, evitar o uso em algumas situações, mas eu ainda considero, desde que o profissional saiba tanto identificar o momento que pode ser utilizado, qual é a necessidade, qual é o custo-benefício, eu considero ela a mocinha ainda, né? Um recurso que facilita bastante, né, o nosso trabalho, aumenta ali a eficácia, mas é claro que a gente tem que avaliar muito bem, tá? Então, às vezes eu até encontrei artigos, né, que falam sobre essa questão da toxicidade dela, mas sempre fazem relação a essa questão de concentração, tempo de exposição, frequência de uso, tá? E questionam muito mais essa questão de utilizá-lo como regulador de pH em vários cosméticos, né? Não sei se na maioria exatamente, mas em vários cosméticos. Porque aí, às vezes, ele tem uma concentração baixa, mas digamos, né, um exemplo, o paciente, a pessoa está usando em casa, lá ela tem no sabonete, aí tem no tônico, tem no filtro, tem no gel, tem no, né, então que aí ele está sempre utilizando com muita frequência. Então é interessante, né, de repente pesquisar, observar marcas, né, que não utilizam com esse objetivo somente, né, para que dentro daquilo que você utiliza dentro do seu procedimento, você tenha a trieta somente ali, né, nesse cosmético, ou às vezes, né, um outro, mas que não seja assim a maioria, e que não tenha, né, ou às vezes também seja, né, em uma pequena quantidade dentro do cosmético que você vai indicar para o seu paciente, porque aquilo que você vai já indicar para o seu paciente para usar em casa, né, ele vai usar todos os dias, tá? Mas então seria isso. Ai, tô vendo tanta gente aqui que tinha um tempão que não via a professora Vânia, tudo bem? A Ju lá de Campo Grande, farmacêutica, Ilma de Campo Grande também, a Jaque lá de Cuiabá. Lembro de todas vocês, que saudade. E fico muito feliz de vê-las aqui,
tá? Então, para quem está pela primeira vez, tá? Eu vou aproveitar para dar uns recadinhos. Então, eu faço as lives, né? Terças e quintas, tá? Então, as terças às 20 horas e as quintas meio-dia, tá? Pra gente pegar, e são assuntos diferentes, mas pra gente, né, aquilo que para quem tem mais facilidade no almoço ou, né, à noite, e elas ficam disponíveis, tá? Aqui. E aí também gostaria de dizer para vocês que às vezes eu comento, né, sobre alguns artigos, né, e aí nós temos o grupo do Telegram, tá? Eu falo nós, que eu e minha equipe, né, que organizamos, mas tem o grupo do Telegram onde eu disponibilizo esses artigos. Então quem tiver interesse, só me manda um oi aqui no direct, eu passo o link, tá, para já ficar ali no grupo. Outra questão é com relação ao canal do YouTube, e aí eu gostaria até de aproveitar para fazer um pedido, tá, para vocês, um convite, né, para que vocês visitem o canal lá, que vocês se inscrevam no canal. Então, é um trabalho que eu estou iniciando, tá? Mas já tem lá 4 vídeos que estão, né, bem legais, tá? E eu e minha equipe estamos elaborando, já em fase quase que reta final, tá? É um curso de formação em limpeza de pele, tá? Então, é um curso, assim, muito completo. Por mais que às vezes a gente pensa, né, mas poxa, limpeza de pele é básico, eu já faço, mas é um curso realmente com todo esse diferencial, de todos esses detalhes, todas essas estratégias, desde a parte de avaliação, tá? Então, essa questão da avaliação é muito importante. Eu vejo que muitos profissionais ainda têm dificuldade, tá? E a avaliação é o começo de tudo, né? Se você tem dificuldade de avaliar, como que você vai saber, né, tratar, ou como que você vai saber quando é uma contraindicação, se você não sabe, né? Então eu falo, é contraindicado para rosácea, e você não consegue diferenciar rosácea de acne, né? Então foi o que eu falei aqui, eu posso utilizar a trieta na pele com acne, mas da rosácea eu já devo evitar. Poxa, mas eu não sei diferenciar, os dois têm inflamação, os dois têm, né? Então, isso é muito importante. E depois, todas essas estratégias e toda essa minha vivência, né, para vocês, de mais de 20 anos, né, essa vivência clínica, realmente, essa experiência, que às vezes são coisas que nós não encontramos na literatura, né? Então, assim, é um curso que está ficando bem legal, tá? Então, também, assim que estiver pronto, eu vou estar disponibilizando aqui. Tá? Eu gostaria então de agradecer, tá, a participação de vocês aqui, esse momento, dizer que foi realmente, tá sendo muito bom, e muito bom revê-las aqui, e venham sempre, serão sempre bem-vindas, tá joia? Então, até quinta meio-dia, tá? Nós temos a nossa próxima live. Até mais, gente!